Meu nome é Geraldo Corrêa dos Santos. Nasci num sítio chamado Pau d'Arco, município de São Miguel, no dia 24/9/37. Sempre vaga, mas eu lembro de quando eu saía de lá para estudar num lugar chamado Xandaimbira, que eu vinha de pé naquele mundo, eu e mais uma turma, família, né? Era Antônio Nicolau e a avó Águida, esse paterno. E o materno era Antônio Corrêa da Silva. Só com o paterno, o outro era mais distante. Tudo agricultor, esse lá plantava cana, tinha lá um negócio dos engenhos, mas fui abandonando tudo e quando eu cheguei a andar, chegar a reconhecer, já estavam finalzinhos, tinga de farinha. Era aquele negócio de rodar num catituzinho, um forno lá para mexer, aquela prensa de imprensar, tudo isso. Conheci, tinha sítio, eu ia para lá tirar jaca lá, mas os outros colegas. Meu pai, José Francisco dos Santos. Minha mãe, Zadi Corrêa dos Santos. É só a casa mesmo, só cuidar, só arrumar, lavar, cozinhar. Só coisa de manual mesmo, né? É que esse eu não me ligava, porque você sabe, antigamente os filhos tinham aquele maior respeito pelo pai e pela mãe, só ouvia o que ele mandava e resolver. Era assim, bastava ele olhar para se respeitar. Hoje é que não existe mais. É muito difícil, para hoje tudo é ignorado, né? Porque hoje o filho às vezes não respeita pai nem mãe, não considera nem os irmãos, só é brigas e questão e tudo. Falta de temor a Deus só. Eles eram agricultor, mantia as necessidades da casa, como sempre todos, né? Lá plantava mandioca, feijão, milho, todo tipo de lavoura. Na época que eu era criancinha. De 60 para cá que mudou, que eu deixei eles nesse terreno onde ele fez um arrendamento, tinha um morador, e o morador pagava a renda com o trabalho para ele manter as outras áreas deles de produtivo, né? Só eu e mais dois. Todos os dois já faleceram. Faleceu o primeiro, José Corrêa dos Santos, e o segundo, Jorge Corrêa dos Santos. Eu nunca tive irmã, só eram nós três. Lembro que era num sítio muito bom, muita fruteira, tinha uma festazinha que todo ano meu pai fazia, tinha até um rezado que ele gostava de guerreiro, e os cantores vinham, e eu fulenguinho, mas frequentava. Energia não tinha, não, lá. Era essa lâmpada de candeeiro, essas coisas, na época, né? Eu fulenguinho, era só andar petecando mais os parceiros, atrás de passarinho, pescando, jogava pinhão. Fazia, os velhos faziam, dava pra gente para jogar e aquela festa. Lembro, nesse tempo era lenha, panela de barro, de abacota. Só mudou de uns tempos mais e foi chegando a aparência, né? A água era de torneira, nunca ninguém de rio, ninguém nunca fez hoje o que está se fazendo, selecionar a água, tanta coisa. E nunca deixa de ofender, parece que piorou. Por dizer, tomava água de barreiro, se possível, e nunca sentia tanta doença como está, meu velho. Aí com uns 8 anos, mais ou menos, aí nós mudou desse lugar, fomos morar no Rio Largo. Lá passou uns 2 anos. Meu pai criava uns animais e depois pegou, porque não tinha transporte, não tinha bicicleta nesse tempo lá para nós.
Aí tinha um animalzinho, ele me deu, criei, ele mandou amansar, eu botava a sela, passeava nela. Eu esqueci o nome dela. Tinha, não, mas eu chamava e tal, meio acimado, e eu comecei a negociar, andando nela, passeava e tudo. Uns 15 anos, 13 anos, peraí. Não, nós tínhamos que vir distante, rapaz. De pé, que não tinha transporte. As coreanas na Xandaimbira. Ah, gastava mais de 1 ou 2 horas. Todo dia vinha de manhã, voltava saía meio-dia com uma fome danada e ia-se embora. E descia, subia as serras e chegava lá. A vida lá na escola tinha. Só levava fruta e tal. Tinha, mas eu acaba não pagava não, para não levar. Não era tanta coisa que ela pensava, só bastava olhar feio, ou tal, ou dar uma resposta, ou não atender o que ela mandava fazer, ia castigado, que era rígida, viu? Me botava lá de joelho, pintava lá separado dos outros, mas coisa simples, né? Ali que a negra que se levasse dói. A lição era muito simples, era uma roupinha simples, né? Era sapatinhos mesmo. Para viajar distante, tinha que ser de sapato. 3º ano só. Aí fiquei crescendo, fui andar, quando se mudamos de um lado para outro, aí fui negociar para já começar a vida. Olha, eu saía de lá dessa cachoeira com uns 14 anos, 15, para aqui para Arapiraca vender milho, banana, cana, laranja, o que tinha eu comprava e trazia. E vendia ali, naquele Trianon. Cansei de manter ali 8, 10 mulheres, assando milho. Eu entregava a elas o produto na época, voltava para receber na outra semana. Era o dia todinho para voltar e vir. Pegava o carro de transporte lá, que depois de que melhorou a coisa, eu comecei a andar de carro, né? Era em carro, caminhão alugado. Eu vim visitar e achei que era bom. Eu digo, vou ficar. Indo lá, meu pai morava lá. Eu vinha, passava aqui um dia, mas na casa dos tios. Era o Luiz e o Olavo, lá ali no Macaco. Era um tipo assim, os bairros dali, depois da linha do trem lá, saindo lá, vizinha a Zé Alexandre. Ali era o sítio Macaco, por ali. Eu comprei um terreno, plantava fumo ali, comecei lá. Queria lá visitar e disse, por que você não vai lá passar um dia, visitar a gente? Eu digo, eu vou, marcamos um dia, meu amigo. Quando eu vim, aí eu fiquei assim, eu já meio taludinho, deixando outras coisas para lá, que eu não vou nem lembrar. Aí eu vim visitar ele, fiquei um dia, 2 aqui, depois peguei o transporte, fui embora. Eu às vezes ia de bicicleta, já estava mais do saía de Xandaimbira, lá da Cachoeira, para aqui de bicicleta. Comprava garrotinha aqui na feira, levava para criar lá. A luta foi séria. Foi um dia de segunda mesmo. Eu vim assistir a feira, tá, como era. Era caminhão que passava, vinha de São Miguel, os horários de feira. A gente já tinha os horários marcados. Era em cima do caminhão mesmo. Aí, por motivo de que a coisa acontece, a minha vinda também mais, é que eu tinha uma namorada que morava lá na Xandaimbira, filha do ricão que tinha lá. E o pai comprou aqui, construiu aí um armazém, comércio, tudo, e ela veio tomar conta. Aí foi, me seguiu, e eu vinha para cá. Morava, já tinha comprado uma casinha, desses arranjos, e fiquei, namorei com ela uns tempos, mas depois, ignorânciazinha também. Quando eu cheguei um dia de um comício, ela estava conversando mais com um vereador que até que morreu. Aí eu fiquei olhando, digo, homem, eu vou mudar, meu amigo. Foi uma agonia para essa mulher largar meu. Eu namorando com uma outra, ela queria brigar, essa outra lá, e vai se discutir um dia. Aí eu digo, olha, nunca mais você me procura. Aí, na Pedro Nunes. Era meio deserto, muitas casas ainda a reformar ou construírem. Ali o famoso era o povo Antônio Otero, que era o mais reforçado da história,
tinha transporte, era bem de vida. Tinha um ribeirinho lá, na família do Duna ali era muita gente. Eu morava naquela mesma rua, tudo vizinho, amigo, ainda é família dessa mulher minha. Na Pedro Nunes, 211. Não vendi, passei um bocado de ano. Porque eu troquei umas casas que eu tinha em 75. As casinhas que eu tinha lá, estava no quintal e tal, um salão de aluguel. Aí eu troquei um terreno que eu tinha ali na pracinha, perto de onde esse caba morou. Eu tinha uma casa ali, troquei, mas eu estou em Ventura, que era um vereador na Rio Branco. Aí, em 75, eu fui morar na Avenida Rio Branco, porque eu troquei uma casa, um chão de casa que eu tinha ali vizinho, onde hoje é aquele posto de gasolina, bem em frente. Troquei, fiz uma permuta com o seu Tom em Ventura, com condições que eu já tinha uma caminhoneta e eu construí o material todo, eu forneci em troca de repor em dinheiro do pagamento da troca. Hoje ela é uma escola que eu aluguei para lá e tem uma lanchonete, tem um apartamento, tudo alugado. Em frente ao Plaza Hotel. Eu morava ali, mas eu reformei, fiz primeiro andar, tem 8 salas em cima de aluguel, tem embaixo o que está para esse colégio. Tinha muita vaga, muitas coisas, o Zé Mota, tinha o Antônio Rocha, tinha tudo, mas era vago, tinha para sair no clube do Fumitor. Já era caçado. O comércio não existia, tem muita morada. Já tinha Rua do Sol, tal, tinha o mercado de lá, toda a vida teve. Agora ali era muita morada ali, de Jamba Fernandes, a família dele toda. Era muita gente, o Otílio, meio mundo de morador ali. Agora hoje é comércio. Foi o motivo que eu comprei esse terreno que hoje eu ainda tenho e esse posto aqui, que eu atravessava a rua todo dia para cá, para lá e para cá. Aí eu me lembrei, passando aqui, eu vi esse terrenozinho vazio. Eu digo, vou comprar esse terreno, vou fazer uma casinha aqui. Eu não tenho família pouca, aqui dá para viver. E é pertinho, giro, vou até de pé se possível, aí para o posto. É assim fiz. Botei os pedreiros, fiquei mais ele aqui acompanhando e tal. Tinha um chefe de construção responsável, e me deu uma ajuda e está aí. Era hoje como sempre. Aqui tinha um vizinho que era um dentista, aqui tinha outro, triste, não tinha nada. Foi que reformaram aí. Foi, fizeram bem. Era tudo difícil de que, como está hoje, né? Era deserto. Mas já tinha a Pinguim, que lá, a sorveteria, tinha ali a igrejinha de São Sebastião, já era bem ambientadazinha. Tocava ali perto do Trianon, não era? E assistia. E falava lá, à tarde e tal, anunciava tudo. Era do Jabaluz, famoso, conhecia. Era das crianças aqui do posto. Mas ele tinha o pai dele, que morava ali naquela rua, ali em frente à Matriz Nova. O pai dele morava ali. E ele começou trabalhando naquele carro do som da Pitu e aprendeu o giro e foi, tomou posse quando morreu com muitos carros já que tinha, bem estabelecido ali. Todo mundo gostava, mas é assim mesmo. Nas festas cobrava. Agora, como era o procedimento, eu não lembro. No aterro embaixo, perto da delegacia velha. Tinha. Pequeninha, só para... Era coisa tola. Era um largo assim que estacionava. Tendência, que o povo botava lá, cobrava até para buscar aí as taxazinhas. Mas botavam lá, quem ia para a feira, aí tinha quem tomava conta. Nessa época não tinha, não, assim, feira assim, para a gente se afirmar. A loja que tinha era muito pouca. Era só no lago ali, que começou o Zé Pivete vendendo um carrinho, depois mexeu para a Rua 15, aí enlargueceu. Eu comprava lá em Maceió,
Tinha que comprar lá, que aqui não tinha essa Lagoa de Isaí, só tinha em Maceió. Só no dia 2 de fevereiro. E a festinha de São Sebastião, zabumba e tal e tudo. Não lembro não do mês, era no mês de, parece que dezembro. Depois era daqui, dia 2 de fevereiro, aí era festão. Dali para ser no Alto do Cruzeiro era muita gente. Tinha pastoril, por o azul. Eu sou do azul e ela é do encarnado. Ela dava os votagens, dizia e tal, o número e tal. E aplaudia e dava certo. Sempre, algumas vezes, sempre era no clube lá, no Fumicultório. De vez em quando chegava alguém, cantou alguma coisa que avisava, a gente ia, não tinha programação certa, não. Porque eu mais viajava muito, não dava. Um bocado deles lá que apareceram, logo era a festa do mundo, bora. Às vezes eu não estava não, eu estava viajando, ele chegava, eu não ia deixar o meu trabalho para ir assistir, e perdi muito a infância, viu? Trabalhando, feito maluco. Era que foi da geração dos famosos, né? Da família toda, e era tudo uma vontade de assistir, não só do Asa, quando tinha aquela festa de lá, eu ia, foi um bocado de vez. Não, da primeira feira veio espantado, né? Com tanta coisa, e olhando qual que dava certo para eu ser mais procurado para vender aqui. Aí eu fiquei olhando, isso, eu vendi bem, eu comprava e trazia. Eu olhava assim, o cabo comprava laranja, comprava banana, cana, trazia, tudo que tinha lá eu trazia. Eu entregava para o povo apurar, né? Já começava ali na rua Fernando de Lima, que tinha ali a feira de farinha, já tinha o hotel. E tinha no mercado, era ali um mercado ali, tinha um colégio vizinho. Sempre na feira tinha aquele estocador, às vezes repentista, de abacuá, tem se assistia. E assim o tempo foi. Farinha. Eu comprava farinha, vendia na feira aí, na Batalha, São Miguel, eu vendia por todo canto, enchia os carros, comprava e saía vendendo. Aí começou o comércio, né? Já de caseira de farinha, chegava, encomendava e no dia eu ia buscar. Sempre aquelas mais torradas, mais branquinhas, mais gostosas, que era feita no sul, a gente saía escolhendo ela comprar, porque a procura, você tinha na feira 4, 5, 6 sacos, aí o freguesinho quero desses quilos, desses outros, e aí do que saía a gente distribuía para eles. Tinha farinha azeda, a farinha da Mata Limpa, você vê, ela é classificada, porque ela é selecionada, é bem feita. Você vê, ainda hoje ela tem nome, Aurelino. Não, ele negociava com queijo, quando foi o conhecimento aproximado, ele não viu também. A gente vendia farinha na feira ali da Fernando de Lima, que sai embaixo no hotel grande, que eu esqueci o nome daquele hotel, que hoje é do povo do Bananeira. Era feirante. Eu mascateava com um caminhão para a feira de Campo Alegre e tudo. Um velho Horácio que tinha, a gente andava, Luiz de França, Zé Pivete, tudo andamos no final de Bananeira, o caminhão lotado de caixa e eles em cima. Eu dirigia, menino, era uma disputa. O senhor Horácio tinha 3 carros. Eu tinha um Chevroletzinho 58, mas era teimoso, valente. E nós pegava panavoeira para cortar uns aos outros. Quando um dia eu saí teimoso, cortei o homem com um carro novo e o meu deu poeira. Quando eu parei ali, perto daquela loja ali, daquele negócio do posto do Zé Mazarope, tinha uma matinha ali, eu parava ali para cobrar o povo. E o velho parou também e me deu uma regulagem. Como é que você, uma criança, e tem coragem de fazer um papel desse, cheio de gente, regulagem bem dada? No final do Horácio. Eu tinha aí já uns 20 e tantos anos. Carreira da pega, menino. Limoeiro, a gente passava por dentro. Era uma ponte de Tauba, não sei se ainda é, mas que eu não fui mais nunca.
Subia ali, o carro meu era ligeiro, eu cortava ele subindo e vinha-se embora. E tudo isso, eu lembro, o motorista dele, o Zé Lunga, Zé Coisa, tudo eu lembro ainda mais. Gritava, achava era bom, não tinha medo de morrer, não. Não, todo dia de domingo eu ia fazer essa mascateação. Tinha muito, era muito. A feira de Campo Alegre era São Miguel, eu ia com farinha, vendia lá, tudo. Só lembro desse porque hoje é o frentista que a gente vê, o Zé Pivete, hoje é o mais milionário de Alagoas, quase. Pode ver, viu? É isso sim, um dia do comércio do ano, eu vim para uma festa, aí dia 2 de fevereiro, aí eu passando na rua, vi ela no muro da casa, no muro da casa do pai dela, eu passei olhando para ela, achei interessante, ela deu um sinal, mas a gente riu, configurou o riso, né? Eu digo, ali tem sentido. Quando foi no outro dia, eu voltei de novo. Ela não estava. Aí eu fiquei pensando, mas rapaz, será que eu não vejo? Mas tinha uma morena vizinha, que se chamava Maria, o pai dela mascateava também. Aí eu digo, Maria, cadê aquela criatura que estava aqui no muro? Está lá dentro. Quer falar com ela? Eu digo, não, vamos não. Uma horinha que eu passar aqui. Quando eu passei de tarde, ela estava toda nova, bonita, que era legal, viu? Aí eu digo, aqui eu pode dar sangue na perna, mas eu vou... Aí a outra eu já estava desgostoso, desisti dela e encaixei nela. Salvelina. Era o caba vinha, mas não tinha muita chance não. Para missa, só ia acompanhada da irmã ou a mãe velha dela era rígida, viu? O sogro, é Vicente Honório, a mulher dele, Josefa Ferreira. Nada, era só trabalhar na agriculturazinha de fumo também. Foi com o tempo, deu certo, aí eu tive que encarar. Lembro que foi nervoso, mas foi. Era bom demais. Quando conseguia, o sol vinha, chegava lá, hora marcada, ficava na áreazinha lá da casa, com ela e tal, e a mãe sentada numa cadeira lá de lado, olhando. É difícil. Até para dar um beijo, quem? Custou, viu? Foi lá na áreazinha lá. Não, que ela deu um vacilozinho. Entrou lá, e quando ela deu já estava mais acomodada, viu que a gente era sério, e deu certo. Foi na testa logo, para não... Foi um avanço. Foi. Já era regulado, né? Ou respeitava ou não dava certo. Com o tempo, aí eu digo, agora ela falou e disse daí. Eu digo, vamos acabar com o medo, falar. Eu falei, eles consentiram. Aí eu fiquei mais. Aí foi unido e deu certo. 22 anos, com 16. Na igreja do comércio embaixo. A matriz da Senhora do Bom Conselho. Padre Pitácio. Teve uma festinha boinha, lá na Pedro Nunes mesmo, no salão do velho meu sogro, que é bem em frente da casa do meu sogro, eu construí uma casa. Que é essa que eu passei muitos anos, de lá eu vendi para um rapaz que morava em Minas Gerais, a Pedro Nunes, número 311. Tinha tudo completinho como hoje, lavanderia, de tudo, só não tinha máquina de lavar. Tinha geladeira, já tinha tudo. Comprou uma e já começou a vida mais alegre. A caminhoneta eu troquei, mas um cabo do meu sogro troquei em fumo. Aí fiquei com ela, com uns dias não deu o resultado. De rodar não tinha lucro, troquei num jipe. Depois peguei o jipe, troquei num caminhão, para não ter conhecimento nem prática, não sabia dar ré. Arrodeava o quarteirão todinho para parar na ponta. E depois aprendi, pronto, aí começou a vida. Os trocadinhos que eu trocava era o maior cuidado,
em casa, escondidinho, que a mulher sempre tinha empregadinha para ajudar ela, e a gente começou a ver alguma coisa, eu trancava de chave no bolso, para não deixar farrapar, só para investir. As coisinhas necessárias para casa tinha, mas o resto era viver assim, lutando. 7. 6 é vivo. Gilmar, Gilvan, Girleide, Joelma, Joselma, Jaelso, Jaba, que é o Bita. Tudo em casa. Só um fui fazer cesáreo. Nasceu de Fátima. Foi só um, não sei qual foi deles aí. E os outros, tudo a parteira em casa, a avó, a mãe dela acompanhava, tomava conta dela, cuidava. Era bem cuidada. Era a avó, a mãe dela já tinha os ambientes chamados. Comecei em 60. Era tudo, era o mundo. O Valdomiro tinha a energia que era dele, os postos, um era dele, o outro era do seu Alonso. Mas a gente, quando eu comprei esse carrinho, eu abastecia no posto do seu Filó, que é irmão do Valdomiro, onde hoje é umas lojas lá, no mercado perto da Casa Bahia, mais para frente. Rapaz, era todos os grandão dos Danoro, dali da Baixa Grande. Aqui o povo do mundo plantava, até que chegava lá perto do onde é o shopping, tudo ali era plantio de fumo. Eu, lá no Macaco, como diz, eu tinha um terreninho, comprei, plantava ali, depois foi que eu fui lá para o terreno grande. Aí cheguei. Era aí na Rua Brasília, ainda hoje eu tenho. Os armazéns grandes lá e tudo que eu instalava era assim, de mulher. Pegava desse terreno aí que eu tenho, trazia no carro, no trator. Eu tenho até uma foto que um filho ia buscar o trator cheio de folha para instalar. Cantava, era uma beleza, tudo unido. Muita gente, por quilo. Começava de 6 horas da manhã, tinha com 5, 6 horas, eu tinha que estar já as pinhas de fumo, cada um tirava o seu lado, botava no seu lado para costelar, para destalar. Aí tinha um ajuntador de talho, botava para fora, para de talho eu pegava no carro, jogava lá no terreno. Era uma luta sem medo. Aí, de manhã, esse filho meu que morreu, eu tinha um colega, eu destalava, eles vinham de noite, já estava tudo pesadinho, separado, aí eles enrolavam e faziam pavio, para fazer fumo de perna. Era o maior comprador era o povo do Valdomiro. A gente vendia. Depois os baianos chegaram de muitos armazéns, aí instalaram. Tinha o Barroca, tinha outros, tudo comprando bucha, bacheiro. Benedito Ribeiro, que morreu há pouco tempo, era um grande comprador de bacheiro. Mandava para a Bahia. Nesse tempo já estava bem de vida, tinha 2, 3 caminhões. Aí eu carregava para lá toda semana. De Alexandre, eu conheci ele também agoniado como eu, novo, até de carroça de burro. Ele comprava bucha, comprava bacheiro, comprava fumo. É um batalhador e venceu, viu? Era assim, mas a energia feita pelo motor do Valdomiro. Ligava às horas, 6 horas, sempre era o normal. Desligava e ficava aquela luta. A água era difícil, era tudo de poço, cacimba. E a gente bebia, e hoje tem cabo com 100 anos e bebendo, e hoje é tanto luxo e tudo doente. O vendia, ia buscar na bananeira. O bananeiro, esse bananeiro que é o ricão que tinha aí, que morreu, ele trazia água, carvão, tudo para vender, e hoje foi e cresceu que fez gosto. Era feirante. No tempo que eu tinha, só tinha um carrinho só, era feirante. Aí foi quando eu troquei o carrinho numa Mercedes e comecei a viajar para fora. Para Iguatu, para Catreús, Cajazeira, Souza, fazer entrega de fumo, que eu no tempo plantava lá, aí vendia o fumo e ia para entregar naquele mundo, em Patos. O comprador morava lá.
comprava lá e distribuía, mas quando era para entregar, eu ia até Catreús, Iguatu, por ali, fazendo entrega e voltava, carregava estrumo para o terreno. Era uma luta séria. Antônio Leão, morava em Iguatu, eu levava mercadoria para lá. E o outro era de Patos, que era o grandão que comprava. Mas eu lembrei o nome dele mais. Brasil eu carregava de frete já para Minas, São Paulo, Anápolis, Goiânia. Hoje são os grandão que mandam já cortado. Carregava só a folha de fumo, bucha, bagulhada de fumo, para os baianos. Mas era assim de baiano, que dominaram era Arapiraca. Só mercadoria, eu levava a bucha, levava o bacheiro, mas selecionado, os fardos, prensado, levava já para entregar lá nas firmas, nos armazéns dele, que lá ele ia colecionar a capa de charuto, colecionar tudo, né? Sempre que mais eu carreguei foi desse menino, esses baianos, o Barroca, carregava direto, sempre. Quando o Benedito Ribeiro, quando saía daqui o carro, já deixava marcado, voltava vazio para carregar de novo. Foi muito rendoso na Arapiraca. Comecei lá um caminhãozinho esse dito que eu troquei, e troquei numa Mercedinha, que era toquinho. Aí eu fui para São Paulo, toquinho, rapaz, não rendia, era pouco. Aí eu cheguei, aí em Maceió tinha essa loja daí que vende Lagoas Diesel, e tinha um vendedor chamado Luiz Pires. Chegou aqui para fazer um consórcio. Aí eu digo, rapaz, o consórcio demora a receber. Ele disse, vamos fazer um financiamento? Aí eu digo, não tenho dinheiro e tal. Ele disse, eu vou fazer, você vai para São Paulo, tira o carro, vai ganhar, quando chegar você paga a parcela. 30 dias, olha, sem entrada. Eu comprei a primeira, uma 111. Eu já tinha uma no toco. Aí quando eu comprei ela no toco, rodemos aqui, fui para São Paulo, lá em Guarulhos, tinha uma fábrica de trucar a rodoviária. Deixei ela trucando e vim com a Mercedinha no toco, carregada de farinha. Quando cheguei em Pojuca, na Bahia, o Zé doidão dirigindo e eu descansando assim. Numa curva de Catu ali, aí ele tombou o caminhão. Menino. Aí o caminhão virou para lá, virou para cá, na luta com ele, lá vai, arrumei um carro, passei a carga, trouxe para casa. Depois fui buscar o carrinho que estava lá consertando, o outro já estava pronto. Aí eu trouxe outro trucado, aí era um carrão. Com esse rodando, eu cheguei até 10. Cheguei a comprar 3 por ano, saiu 2 de consórcio. Eu fui buscar esse filho que faleceu, cuidou um e eu cuidava do outro. Ele saiu daqui, mais um colega, carregado de pinha, de lá, de Palmeira. E o rapaz que saiu mais eles encontrou um colega na estrada. Em vez de dar seguimento ao trabalho, ficaram tomando umas canas, umas farras, um negócio, para rodar à noite. Quando foi 2 horas da manhã, ele, da Serra de Leopoldina, ele tombou o caminhão. Aí ficou, só mexia assim os braços, só daqui para baixo já era. Aí a Lagoa, a firma lá que vendia carro, aí quando ele soube do acidente, mandou buscar e botou ele no hospital, mas era grave, e eles tirou de lá para o bar, Zé Divino. Já era da mulher, a Delci, que era vizinha, era minha comadre, e tinha casado e ele tinha um aviãozinho. Aí foi uma época que um paradeiro de voo não tinha voo, e ele lá para vir, aí eu aperreado, tentando ligar para todo canto, não conseguia. Aí ele disse, eu vou mandar buscar. Aí eu disse, como é? Ele disse, vou agora. Mandou, pegou um filho meu mais velho, botou no teco-tecozinho e foi-se embora buscar. Quando chegou lá em Aracaju, parece que desceu lá. Aí eu mandei a ambulância trazer. Aí Seputema, daí começou
o sofrimento dessa criatura. Já veio direto lá para casa, não tinha ML não. Foi em 86. Pô, ficou mais sofrida, ela chorava muito, choqueada demais, que ela gostava tanto do filho, que era um lado meu para trabalhar. Ele dirigia, comprava, tinha crédito por a estrada toda, era uma pessoa vivida, né? Na luta de caminhoneiro, uns 25 anos. É porque eu rodei, quando começou aí com a tristeza dele, eu peguei os carros e vendi, tudinho, 10 truques que eu tinha. Começou acidente, morreu gente de acidente e tal, e roubo e apega. Aí eu vendi. Quando eu cheguei um dia, eu digo, meu Deus, tanto que ele gostava do ramo, e eu deixar abandonado. Por esse meio chegou um rapaz da Novep lá de Maceió, para fazer um consórcio. De scan, de carreta, né? Eu digo, eu vou mudar do truque para carreta. Aí troquei um dos caminhões velhos numa carretinha velha. Aí comprei na Lagoa de uma, depois troquei em outra, aí comecei a comprar. A Scania tinha 10. Aí vendi, ultimamente eu vendi os 2 cavalinhos que tinha a última aí. No posto, aí me aquietei. Em 86, parei. Botei, fiquei acompanhando, andando mais um motorista. Aí eu tinha comprado aquele terreno, esse posto que é do Zé Piveta ali, eu aluguei e fiquei com ele uns 2 meses ou 3, alugado, que era do Anísio. Mas eu aluguei de sócio, ao Djalma Fernandes, que mora lá vizinho. Mas ele me preocupava, tinha fazenda, tinha tudo, não queria acompanhar o rendimento, o faturamento, o comércio, o giro e tal. Aí eu chamei um dia, compadre, vamos resolver esse negócio, porque para mim sozinho está pesado. Ele disse, compadre, vamos fazer um negócio. Eu digo, vamos desistir desse negócio. Eu digo, vamos. Aí desisti, mas eu tinha comprado esse terreno ali, de sociedade com ele. Aí deixei lá. Quando um dia ele disse, compadre, compra a minha parte desse terreno aí. Eu digo, compro. Comprei, paguei. Aí foi quando veio a ideia de construir posto. Aí veio um cabo da Petrobras lá e eu vou dar entrada. Deu entrada e aprovou. Aí eu comecei em 86. Rapaz, era pouco, não tinha nem 10 postos, não. Eu lembro dos 2 que tinha lá no Lago do Fernandes, que era o do seu Alonso, era o famoso, e o outro que era do Florival, e esse do Zé Pivete, que era do Anísio, aí na Rua 15. Era aqui, perto do povo do Pedro Aristide, do Albertino, era aí na saída. Era só ali, tinha esse daqui que era onde era do Bananeira, que era do Pedro Aristide, e Vendeiro, era só esses 5. Ali era só uma passagem, que não tinha, a estrada era por aqui, por trás, na Cruz da Moça aí. Aí aterraram aí, fizeram tudo, e ali de lá ele foi quando fizeram a pista que saía para Penedo, que era tudo chão, aí fizeram o trevo ali. Não, aí eu começando lá, para ver, foi no ágio que o filho morreu, ela era lúcida, pegou uma revista, olhou e tal, e viu. O divã é um sofá, uma coisa que seja no hotel, né? Aí ela disse, bota esse nome, em memória ao van. Aí eu botei. E está com muitos anos já, 30 e tantos anos. Primeiro foi a churrascaria. E na churrascaria eu fiz embaixo, era a garagem dos carros, quando eu vendi os carros. Aí encerrei e deixei para uma churrascaria. Preparei, montei, meu genro veio e tomou conta. Passou um bocado de ano. Depois foi quando o Rodocentro inaugurou, aí chamaram ele para ele tomar conta. Disse, seu Gerardo, eu vou querer deixar aqui para o senhor e você tome conta e eu vou tomar conta do Rodocentro. O meu genro, Carlinho. E daí eu fiquei triste, digo, mas rapaz, para eu dominar uma coisa que eu não tinha esperança. Tinha um estoque de coisa, rapaz, tudo lá. Tudo de fatura. Aí eu digo, mas olha, vamos agir. Aí entrei, tomei conta,
Mas os filhos, tal, mas eles novos, sem experiência. E aí foi agindo. Depois foi quando fizemos uma reforma. A coisa ficou bem maior, bem melhor. Aí eu arrumei uns garçom, tudo legal e funcionou. Aí construímos o hotel, já tinha uns apartamentos pequenos, aí eu construí, tem 27. A turma, a delegada que tem Rosa e Futo. Tinha uma doutora lá que alugou um dos apartamentos, dava assistência a tudo, cuidava. Nesse tempo tinha segurança que você não via o desespero de hoje. Ela hospedada lá, aí depois ficou o delegado de lá também se hospedou no outro e foi enchendo. E viajante, mais menino, gente de Caruaru, de Recife, se hospedaram e foi crescendo e eu aumentei. Hoje um filho tem 75 apartamentos. A ideia foi uma firma de Campina Grande. Quando aprovou, ele montou menor, só com 4 bombas. Aí cresceu o movimento e não tinha tanto posto, nós chegamos a vender 400 mil litros de combustível. Aí eu tive que aumentar mais. Tinha 4, metemos mais 3 bombas. Puxamos o outro lado e está lá no que está. Ali, meu amigo, aquele aterro era uma baixada ali, sabe? O Zé Alexandre, na época que foi prefeito, mandou, eu reclamei a ele que estava difícil para eu dar conta de tudo, só as caçambinhas custando. Aí eles vou mandar. Teve um aterro aí da lagoa, ele pegou todo aquele barro da lagoa e aterrou por ali tudo. Eita, era máquina, era patrão, rete, tudo. Pensamos que não ficou lá. Tudo beleza. Aí eu comecei a largar, fazer até como é paralelepípedo, e foi. Cresceu e tá bom. Tinha aquele que era do filho do Alberto Rocha, tinha uma lojinha aqui que é do Zé Piveto, bem pequenininha. Aí foi quando o Zé Piveto tomou conta, cresceu, que faz gosto. Foi, aí fez tudo. Tem o rodeio lá em cima, tem outro lá no posto, tem por todo canto. Ali na Pedro Nunes tinha era uma festa braba. Tinha um repórter de jornal nacional, tudo. Era bom. Era muito. Os homens faziam os trios. Eu tenho até umas fotos do trio lá no posto. Vinha fazer o contorno e era festa. Foi incrível. Enchia, que aí foi quando cresceu, porque eu tive que aumentar, porque eu era procurado, né? Só foi uns 3 anos, mudou, foi. Depois desanimaram e acabou. O Asa, quando era jogo do Asa, a recepção era ali, a entrada para a chegada era festas. Era focada ali, era. Ave Maria, foi demais. E foi bom, né? Aí já era lá mesmo, do Coraci. Antes era um jogo besta, mas depois o Coraci foi forte. Era diverso. Quando chegava era, mas ninguém mudava, só queria ser o Asa, né? Sempre era o desafio, que você não grava, não diz o cabo esquece, não concorda, outro concorda, ele está certo, aquele não. E a vida vai. Era perigoso, mas o cabo já ia certo de como se fazia aquele político que você tinha um sentido, não tinha erro, era certinho, como esse pai do Ricardo. Era no começo, mais novo, tudo, aí ele falou e tal, tudo o que precisava, se entregando para entregar para os filhos, e a gente apoiava porque ele explicava tudo direitinho. Católico, sempre foi. Aí, onde marcava, a gente ia, onde tivesse, acompanhava. Quando tinha ele, aquele representador dele que mais falava, né? E era Frei Fernando, parece, era uma coisa assim. Carreguei muitas vezes. É para Juazeiro. Uma vez eu fui, ela era nova, a minha esposa. Aí nós fui no carro fretado. Quando chegou ali perto meu nome, meu Deus, no lugar que dá cebola, homem. Aí o carro virou. E nós caímos lá para dentro do mato.
depois veio arrumar outro. O Cabobó, mas menino, uma coisa séria. E daí, sabe, ainda assim mesmo nós continuamos, fomos para lá. E eu, meu pai, minha mãe, era unidos tudo nós ia, rezando, cantando. Depois eu comprei os carros e eu fui mesmo com o meu, às vezes. É só no dia de finado mesmo. Era um dia e meio que rodava o carro. Estrada ruim, mas isso aí. Lá, no sítio. Barro Vermelho, Varginha, que seja, que muda tal para uma parte é um, outra é outra. Lá é onde meus pais veio morar em 60. Aí fui buscar ele em 60, já foi morar lá. Com 90 diazinho para 94. Lembro. Quando ele só adoeceu, eu estava viajando, que eu fui para Caxias do Sul buscar uma carreta que eu comprei. Aí ele já estava meio doentado. E lá, para receber o reboque, atrasou um pouco, não sei o que danado foi. Aí, em vez de eu vir com 8, 10 dias, passamos 15 dias para poder chegar aqui em casa. Quando eu cheguei, ela disse, rapaz, já estava cansado, você demorou tanto chegar, assim mesmo. Eu digo, não, pai, porque atrasou lá a entrega e eu não tinha o que fazer, tinha que esperar. Aí fiquei por ali, ele já não tinha mais como tomar conta dos trabalhos, mas eu tinha um empregado chamado Zé Alves, que tomava conta lá do curador, dos viradores, tinha 3 macacos de virar fumo. Era 3 turmas de gente. Mas ele morando lá, tomava conta, abria cedinho, para o povo entrar no salão. Mas quando ele faleceu, aí a coisa desandou. Eu peguei o terreno de lá, vendi. Ele disse, de hoje não passa no dia que eu cheguei, que é o falecimento dele. Eu digo, não, se conforme, que Deus dá a proteção. Aí minha mãe, ele tinha casado com outra mulher, mas era muito zelosa, dava muito bem dele. Aí eu digo, Socorro, eu vou aqui para o terreno, olhar os trabalhadores, e daqui a pouco eu volto. Quando eu estou lá, o filho dela já era maiorzinho, aí eu desci e chegando. A mãe disse que se fosse que o pai, ele chamava pai, estava aperreado. Aí eu vim. Quando eu cheguei cá, ele pegou na minha mão, apertou e a lágrima desceu. E eu vendo tudo isso. Aí esse genro meu, que estava, marido dessa que estava aqui, aí estava comigo, eu digo, Ronaldo, ele sentado no sofá, aí eu peguei ele, segurei ele assim. Aí eu vi que ele foi. Eu digo, acenda a vela. Ele faleceu assim nos braços. Era um menino de mãos ligadas. Rapaz, uma coisa é o respeito, sentir, gostar do próximo, que é muito bom. E a vida que a gente não sabe até quando e como resolver, não. Porque é difícil. Foi antes, com 64 anos. Eu estava viajando, quando eu cheguei no dia de domingo, aí, eu demorei lá, que eram umas 8 horas, mas aí me avisaram. Veio me avisar aqui, que eu morava lá ainda lá na Rio Branco. Aí eu digo, o que foi que houve? Ele disse, olha lá, que ela tem um problema e está lá. Eu digo, o Geraldo Lúcio era médico, trabalhava lá na casa de saúde, ele é meu compadre, padrinho do filho desse, não sei qual desse. Aí eu digo, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, aí eu liguei para ele, ele disse, não, compadre, vá buscar. Aí eu tinha carro nesse tempo, fui lá, peguei, trouxe, internei, mas só passou 3 dias. Ela faleceu. Aí começou e ele ficou, casou com essa outra. Foi quando eu vi que não tinha como continuar no trabalho de plantio de fumo. Aí fui arrendar as terras, plantei outra mandioca, um bocado de ano.
depois plantei fumo de novo, depois plantei milho. E nesse giro tem vivido até agora. Agora está mandioca, todo dia cheio de mandioca. Arrendei uma parte e esse filho aprontou 40 tarefas. De uma época que ela está quando é madura, que chega a época de arrancar, aí os caminhoneiros vêm, arrancam, o trator, o bode, que a mecânica hoje ajuda muito. E carrega, pesa, carrega e foi na canafista. Pai, mãe e irmão. 2 irmãos, e meu pai e a minha mãe. Nada, só daqui para o posto, lá para o terreno. Olha umas casas de aluguel que eu tenho na Rio Branco, na Rua 15, por ali fazer alguma reforma. Uns amigos saem assim, lá no posto chegam, a gente conversa, passa o dia, eu passo mais o tempo aí com eles. Rapaz, é difícil o cabo lembrar, que passa às vezes 10 anos assim, mas quando chega o cabo nem conhece mais. Ô rapaz, tu tá lembrado, tu assim, conhece o quê? Dá uma dica, ele chega, a gente se junta e conhece. É bom lembrar tudo que eu tô arrumando, combinando, acertando, para os meninos cuidarem, que aqui vai tomar conta, né? Para eles lá, se ligando, se adaptando às necessidades. E estão já começando, sempre, desde que eu comprei aqui, Rua da Saudade, Jardim Tropical. Viver aqui até quando Deus quiser agora. Eu estava aqui, o telefone chama, eu atendi. Alô, quem é? É o Ricardo. O senhor Geraldo está em casa? Eu digo, estou. Eu fiquei surpreso, eu digo, será que ele quer comprar a casa da Rio Branco? Foi o que eu pensei. Aí eu estou em casa, sim, porque disse que eu queria passar aí, ele pode vir, que eu estou esperando. Chegou ele e outro pessoal, conversou, marcou. Eu digo, vamos, não é tudo como talvez alguém como outros que têm mais capacidade, conhecimento e das regras da lei, como eu digo, que eu souber e você precisar, eu a dica como é o parcelamento, eu digo, bora. Já há muitos anos, desde o pai dele. Ele abastece com a gente desde que eu abri o posto. Desde que eu abri o posto. Primeiro de abastecimento. E tudo abastece lá. Uma coisa boa, se sente bem. Aonde anda, Arapiraca tem um nome de tal coisa, mas ninguém olha, só acredita no lado bom. Eu digo que lá é uma coisa maravilha, quem for visitar gosta. Por onde deu certo eu corri atrás, porque já tinha algum resultadozinho fixo que rendia, aí eu digo, aqui dá para ficar. Tudo passou e eu achei que deu certo, Deus me protegeu, ajudou, que deu para viver em paz com o meu movimento, tudo passando para os filhos, que eles é quem faz os contratos, quem aluga, temos 30, 40 pontos de comércio e dá negócio. Mesma coisa que ninguém esperava, mas chegou a hora e eu estou feliz. Tudo certo ou errado, vamos esperar a graça de Deus. Agradeço a Deus, o momento, tudo que eu já vivi e espero ser feliz. A paz de Cristo nos ampara. Tchau.